diante de Deus, dos homens. Isso. Jeremias, ele profetizou durante o reinado de 5 reis. Olha só, um tempo de 5 reis, Jeremias profetizou. Agora, ele se entristecia muito, Leni, com a conduta do povo, porque Jeremias ele levava a mensagem e o povo não dava ouvidos. Teve um momento que ele estava tão angustiado que ele disse assim, está em Jeremias 8:21, estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Ando de luto, o espanto se apoderou de mim. Então, Jeremias, ele foi se tornando, ele foi ficando uma pessoa muito sofrida. E eu quero trazer isso para os dias de hoje. Hoje nós estamos vivendo momentos, irmã Leni, que são momentos de sofrimento. A gente vai para uma igreja, a gente vai... esse final de semana, eu estive com a nossa querida irmã Leide Pereira, não sei se você conhece, que é de Parnamirim, e nós fomos pregar lá em Cajazeiras, Alto Sertão da Paraíba, 6 horas de viagem daqui para lá. E a gente chega num trabalho de mulheres, as mulheres alegres, mas aqui e acolá chega uma chorando. Quando você começa a falar, aí elas começam a chorar. Porque as coisas estão, o mundo está tão apertado, está tão angustiado, que está produzindo feridas na alma das pessoas, está trazendo dores para as pessoas. E se você não tiver a segurança que nós precisamos ter em Deus, nós adoecemos a nossa alma. Há muito tempo atrás, a gente nem ouvia falar nisso, mas a Bíblia já fala. A Bíblia diz que nós somos compostos por alma, corpo e espírito, ou espírito, alma e corpo. E a Bíblia também diz que a alma é tão coladinha com o espírito que só quem sabe onde é que termina um e começa o outro é a palavra de Deus. Nem o médico pode dizer, olha, o teu espírito começa aqui, termina aqui, tua alma começa aqui, termina aqui. Não, apenas a palavra de Deus. E olha que coisa interessante. Se nós não tivermos consciência disso, nós vamos adoecendo a nossa alma. O espírito pode adoecer, o corpo pode adoecer e a alma também pode adoecer. E o profeta Jeremias, ele teve momentos de depressão, teve momentos de angústia, porque ele passou por muita coisa. Deus mandava ele profetizar o povo de diversas maneiras. Jeremias andou com a canga no pescoço, Jeremias fez cada coisa. Jeremias foi jogado num poço e ali de dentro ele gritava ao Senhor, Senhor, tenha misericórdia. Então, Jeremias, ele se quebrantou muito. Agora, o que é que eu acho interessante? Ele viveu num tempo, eu considero o pior tempo para o povo de Deus, porque a Assíria tinha invadido o país e tinha invadido Jerusalém, e agora Jeremias, ele escreve essa passagem que eu falei, num momento em que a cabeça dele ele estava sendo levado cativo com o povo. Jeremias viveu num lugar, em Jerusalém, no tempo em que a cidade foi invadida e destruída por Nabucodonosor. Veja só, ele começou a escrever sobre o sofrimento do povo. Por quê? Porque ele viu o cerco da cidade, ele viu a fome que esse cerco causou, ele viu a miséria do povo, ele viu o rei fugindo, ele viu o templo do Senhor ser saqueado, ser levado, as coisas do templo do Senhor foram levadas, ele viu o templo ser tocado fogo, ele viu o fogo no Palácio Real, ele viu os soldados de Nabucodonosor queimar os muros da cidade, ele viu os líderes serem mortos, e ele viu o restante que eles quiseram caminhar 900 quilômetros para o exílio e só ficar na cidade a miséria e a destruição. As pessoas estavam desesperadas, os valentes foram levados, só ficou mesmo aqueles pobres e doentes que não podiam mais fazer nada. E nesse momento, eu quero que todos que estão ouvindo esta palavra prestem atenção. Nesse momento, para não cair na armadilha da incredulidade, porque as lutas que vêm sobre nós, Leni, muitas vezes nos leva a nos tornarmos incrédulos. Então, nós temos que fazer como
como Jeremias. Jeremias diz, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu não quero ficar me lembrando do sofrimento que eu estou passando. Essa estratégia deve ser lançada à mão por nós. Você que está aí nessa live, você que está ouvindo esta palavra. Muitas vezes você está sofrendo, os problemas que você está passando. Então, preste atenção a esta palavra que o Senhor manda te dizer nesta noite. Olha aí. O Senhor manda lhe dizer, traga à memória o que te traz esperança. Ele pensou e disse, eu não posso ficar olhando para o buraco que eu estou. Eu tenho que olhar para quem pode me tirar dessa situação. Ou Olha seja, eu aí. quero trazer à minha memória o que me traz esperança. E aí você que está ouvindo pode dizer, mas irmã, e que coisas são essas? E o que é que nos traz esperança? Primeira coisa que pode nos trazer esperança, Leni, é trazer à memória o poder de Deus. Muitas vezes a gente está passando por um negócio tão difícil e a gente faz como Sara. Quando Deus apareceu, que disse a Abraão que ela ia ter um filho já com 90 anos, ela riu porque ela não acreditou que aquilo pudesse acontecer. Aí eu quero dizer nesta noite que quando você tem a dimensão do poder de Deus, você não sorri do dia mal, você não fica triste no dia mal. Você pensa que está no sofrimento, mas pensa que há um Deus que tem todo o poder. Jesus disse assim, todo o poder foi me dado no céu e na terra. Ou seja, não deixou o poder para ninguém. Satanás pensa que tem poder, mas Satanás não tem poder. Satanás tem astúcia, porque poder quem Eita, tem é o nosso Deus. Então, é nós temos verdade, que trazer à glória. memória o poder de Deus. E aí, Mateus 19, 26 também nos diz assim, que Jesus olhou para os discípulos e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então, quando você estiver passando por angústia, passando por problemas, passando por dificuldades, como Jeremias estava, entre neste propósito, traga à sua memória o poder que Deus tem. Comece trazendo a memória. A dor está grande, a doença está grande, a falta de alimento está grande, o teu filho está na droga, na sua mente aquilo já não tem mais solução. Aí eu quero te dizer nesta noite, traga à memória o tamanho do poder de Deus. Quando a Sim, tristeza quiser lhe derrubar, aí você diz, não, meu Deus é maior do que o meu problema. Não existe problema que o meu Deus não possa resolver. Eu quero estimular a tua fé nesta noite, porque a fé produz um milagre. Eu quero estimular a tua fé, porque se você trouxer à memória o tamanho do poder de Deus, você vai ver que o seu problema é nada para o teu Deus. para O o teu teu Deus. problema não existe para o teu Deus. E muitas vezes, Maleni, a gente sofre muito porque a gente esquece de trazer à memória o que nos dá esperança. Então, Isso, nessa noite, eu quero dizer para você que está aí, que está com sim, problema no eu casamento, que está com creio. problema em sua vida, que está Olha com aí. problema financeiro, primeira coisa que eu digo para você trazer à memória é o tamanho do poder do teu Deus. O teu Meu Deus Deus, pode coisa tudo. linda, O nosso Deus pode todas as coisas. A Bíblia diz, irmã Leni, que Deus sustenta todas as coisas com o poder da sua palavra. Todas as coisas. Nada foge do seu controle. O poder dele é total. Ele, não há nada que ele não possa fazer. Porque quando ele diz que todo o poder foi lhe dado, não há nada que ele não possa fazer. Então, o que é o nosso problema diante do nosso Deus? Que tamanho se torna o nosso problema diante do tamanho do nosso Deus? O que é uma falta de pão para o nosso Deus? O é, que é a cura de uma enfermidade para o nosso Deus? Se sim, Ele isso, conhece o nosso corpo, se Ele nos glória. entreteceu no ventre da nossa mãe, Ele É, conhece todas as artérias e as nossas veias. A Bíblia diz que não cai um fio do nosso cabelo, que Ele não saiba, que Ele conta os fios dos nossos cabelos. Irmã Lenice, é muito gratificante. Traz à memória
aquilo que te dá esperança. A primeira coisa a trazer à memória é o tamanho do poder do teu Deus. A segunda coisa que você pode trazer à memória, que vai lhe dar esperança, é o que Deus já fez por você. O que E Deus já aqui fez eu por quero você. parar um pouquinho para a gente discutir essa história. Por Sim. que é que nós, humanos, quando estamos passando por um problema, irmã Leni, a gente esquece do que Deus já fez? Às vezes, Deus já fez muito mais do que aquilo que a gente está precisando. E a gente esquece do que Deus já fez. Mas hoje eu quero te dizer, você que está aí me ouvindo, não esqueça do que Deus já fez. Quando o problema surgir, aí você diz assim: Deus já operou. Deus Olha já aí. operou na minha vida. E não vai ser diferente dessa vez. Por isso eu não vou adoecer. Minha alma não vai ficar triste. Meu coração não vai ficar abatido. Primeiro, porque o meu Deus tem todo o poder. Segundo, porque pelo poder que ele tem, ele já operou muita coisa na minha vida. E agora não vai ser diferente. Eu quero que você traga à memória o que Deus já fez por você. Quando você estiver doente em cima da cama e você se lembra assim: Deus já me curou, Deus já repreendeu enfermidades na minha vida. Essa não vai ser diferente. O meu Deus tem todo o poder. O meu Deus é poderoso. E aí você começa a se levantar. E aí você começa a repreender o abatimento da alma. O salmista disse assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? E ele mesmo responde: olha, pensa no teu Deus, eu ainda vou louvar a ele. Oh, que coisa linda, irmã Leni. É muito lindo quando a gente entende o que Deus pode fazer por nós. Então, se está com problema, se está angustiado, a primeira coisa, lembra do poder do teu Deus, que ele tem todo o poder. A segunda coisa, traz à memória o que ele já fez por você, porque ele não se esquece de nenhum dos filhos seus. E eu tenho certeza que esses irmãos que estão aqui com a gente na live, estes irmãos que estão aqui, todos eles já foram alcançados pela graça do Senhor, pelos milagres do Senhor. E se esse problema está na tua vida hoje, não te preocupes, porque assim como ele já fez, ele fará novamente. Eu creio, Então, eu traz à acredito. memória o que Deus já fez pela tua vida e pela tua casa. Terceira coisa que a gente pode trazer à memória. Podemos trazer à memória as promessas que Deus já fez. Olha É, que coisa isso é boa! Ah, irmã, eu verdade. estou morrendo. Irmã, você tem promessa de Deus. O teu Olha Deus tem aí. todo o poder. O teu Deus já fez um bocado de coisa que prometeu. Por que é que ele não vai fazer o restante? Vai fazer sim. Confia Eita, nele. Confia e glória. espera nele. E ele vai se agradar do teu coração. Agora, quer ver uma coisa que Deus fica entristecido em relação a nós? É quando nós duvidamos do poder dele. Quando nós não entendemos a graça que ele tem sobre as nossas vidas. Oh, aleluia! Eu fico tão feliz, irmã Leni, porque se você entender o tamanho do poder de Deus e se você entender que ele te fez promessas e já cumpriu algumas e muita coisa já aconteceu, por que ele não cumprirá as outras? Por que essa luta vai te matar? Por que essa luta vai te destruir? Por que a tua alma está angustiada? Por que o teu coração está aflito? Traz à memória as promessas que Deus te fez. Quando o teu coração quiser se entristecer, você diz: para, coração. Você não vai ficar triste. Eu Meu tenho Deus, promessas. é Eu verdade. tenho Glória. promessas. Eu Sim, vou me Jesus. levantar para Eu seguir em creio. direção às Glória. promessas. Aleluia. Eu quero dizer para você que está aí nesta Sim, noite, eu quero olha ser aí. boca de Deus para você e dizer para você: não deixe que os seus próprios sentimentos
destruam ou impeçam as promessas de Deus na tua vida. Porque eu quero dizer uma coisa para você que está aí me ouvindo. O diabo não pode atrapalhar as promessas de Deus na tua vida, mas você pode atrapalhar. Olha que coisa terrível, irmã Leni. Só nós podemos atrapalhar a promessa de Deus se cumprir na nossa vida. Quando a gente não crê que ele possa fazer. Mas quando a gente crê, quando a gente recebe, como a irmã recebeu hoje, promessas renovadas de Deus, Promessa. Leni. Então, quando Foi. você crê, Que aí você coisa se linda, levanta e diz, Jesus. agora é que eu vou trabalhar, agora é que eu vou fazer a obra dele. Eu não quero lá saber de alma batida, eu quero saber de guerrear as guerras do Senhor. Eita, Porque ele glória. prometeu. E quem prometeu é fiel para cumprir. Eu Olha que creio, Jesus, é coisa verdade. maravilhosa. Glória, Eu fico tão aleluia. feliz, Melanie, Sim, porque eu já recebi tantas promessas do meu Deus. Ele já realizou muitas dessas promessas. E agora eu estou nadando na graça do Senhor, esperando que ele cumpra o restante das promessas na minha vida. Eu quero dizer para você que está aí ouvindo nessa live, eu não sou diferente de você. Irmã Leni também não é diferente de você. Jeremias não era diferente de você. O apóstolo Paulo não era diferente de você. Todos nós somos humanos, mas todos nós temos um Espírito Santo que bate aqui dentro de nós, um Espírito Santo que vive aqui dentro de nós, e é esse Espírito que ele vai alegrando a nossa alma. É esse Espírito que diz, não chore, alma, não sofra, lembra das promessas, as promessas que ele te fez, e essas promessas que ele te fez é a garantia que você vai ficar vivo para viver as promessas. as Oh, que promessas. coisa Olha aí, linda! glória. São as Que coisa promessas linda, de Deus. Jesus. Então, a primeira coisa a trazer à memória é o poder que Deus tem. Ele tem todo o poder. A segunda coisa é o que ele já fez por você. Se ele fez, ainda continuará fazendo. A terceira coisa para trazer à memória são as promessas que Deus fez. Traz a memória, Isso. traz a memória. Glória. Deus tinha dito a Abraão, ainda quando ele era Abrão, ele tinha dito a Abrão, eu vou fazer de você uma grande nação e nada de menino chegar, nada do filho chegar. Teve aquela enrolada toda com H, mas não era o filho da promessa, mas havia uma promessa. Abraão já tinha 100 anos e Sara 90, quando a promessa se cumpriu. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque a promessa se cumpre, irmã Leni, no tempo de Deus. Sara achou que não podia mais. Abraão achou que não podia mais. Mas o tempo de Deus não conhece impedimentos. Deus promete e o tempo dele não conhece impedimentos. Aquilo que ele Isso. prometeu, ele cumpre. Você pode não ter mais condições, como Sara disse, o costume das mulheres, ela já não menstruava mais, Abraão já tinha 100 anos, mas Deus disse, nada disso adianta, nada disso é empecilho para mim. Aí ele disse, haveria alguma coisa impossível para Deus? Eu quero dizer para você que está ouvindo aí, o teu problema não é maior do que o de Sara naquele momento. E Deus resolveu aquela questão. Deus resolveu. Assim como o anjo disse, com um ano, no outro ano, voltou ali e Sara estava com o menino nos braços. Oh, glória! Se você puder glorificar aí, glorifique. Porque ele está ouvindo o seu problema, ele conhece a sua dor, ele conhece as suas preocupações, ele conhece a sua angústia, e você está ouvindo agora uma renovação da promessa. Oh, que coisa linda, irmã Leni. Abraão ouviu a renovação da promessa. Já era tão tarde aos olhos de Abraão, mas aos olhos de Deus não era. Te prepare, você que está aí ouvindo e dizendo, eu creio, te prepara para receber. Porque se você crê, traga à memória a promessa que ele lhe fez. E diga, Deus, está na minha memória. Eu não quero mais sofrer. Está na minha memória
a tua promessa está diante de mim. Eu trouxe de novo a memória diante de mim, a tua promessa. E Eita, agora eu glória. vou esperar. Meu E aí você Deus, pode que até coisa dizer, linda. como o nordestino diz, vou esperar sentada, me balançando, porque eu sei que o Senhor vai cumprir do jeito que o Senhor me prometeu. Então, a terceira coisa é trazer à memória as promessas de Deus. E, por último, o que é que a gente precisa trazer à memória? Precisa trazer à memória quem somos nós para Deus. Olha que coisa interessante. São 4 coisas para trazer à memória, que era a questão de Jeremias. Jeremias, ele disse, eu quero trazer à memória o que me traz esperança. E o que é que traz esperança para nós, mais forte do que saber o poder de Deus, do que saber que Deus já operou na nossa vida, de que saber que Ele tem promessas para cumprir em nós. E agora, por que eu preciso me lembrar quem sou eu para Deus? Às vezes, irmã Leni, a gente tem aquele sentimento de coitadinha, né? Não tem gente que fica, Tem, sou coitadinha, isso, pobre é, de mim, não é? Pobre de é, mim. Não é assim. Sabe o que o apóstolo Paulo diz em Romanos? Ele diz que nós não recebemos um espírito de escravidão, mas um espírito de adoção. E por isso podemos chamar a Deus de Abba Pai. Abba Pai significa paizinho, papaizinho. Oh, coisa maravilhosa! que Já coisa pensou, linda, irmã Leni? Jesus. Eu tenho que trazer à minha memória. Eu sou a menina dos olhos do meu Deus. Eu digo porque eu tenho os meus filhos e os meus netos, e são a menina dos nossos olhos. Nós não queremos que aconteça nada de mal. Agora mesmo, essa semana, contando como testemunho, os meus vieram da Bolívia, só que a minha filha não podia vir de avião, porque os meus 2 netos, adolescentes, ainda não tomaram a vacina. Vão tomar aqui Sim, agora. E aí eles tiveram, o meu genro teve que vir de carro com eles, da cidade onde eles moram, atravessar a fronteira, e depois de atravessar a fronteira, eles irem de Corumbá para Campo Grande para pegar um avião para vir para João Pessoa. E quando eles saíram de casa, começou uma greve lá na Bolívia e começaram a parar os carros. Irmão, uma viagem que eles poderiam ter feito em 6, 8 horas, eles gastaram 36 horas. E a gente já tinha quase certeza que eles não passariam pela fronteira de carro. Então, eles teriam que passar a pé, puxando a mala, para pegar um ônibus para ir de Corumbá para Campo Grande, mais 6 horas de viagem. E quando a minha filha, eu estava numa reunião, que eu fui dar uma palavra no sábado à tarde, e quando eu terminei de pregar, que eu me sentei, ela botou assim no zap, mãe, ora aí, porque nós estamos parados na fronteira. E eu disse, Jesus. E aí a família toda começou a orar, pedir oração às irmãs lá. E aí vim para casa, quando eu cheguei em casa, meu esposo disse, acabaram de passar pela fronteira e passaram de carro. Abriu a fronteira e eles eita, passaram de carro. que Eu tenho coisa que trazer linda. à memória as coisas que Deus fez para acreditar que Ele continua fazendo, irmã Olha Leni. aí, Eu não é posso isso. pensar que Deus não seja capaz de abrir uma fronteira. Eu não posso pensar, porque quando eles vieram da outra vez, aconteceu isso. Eles passaram, e quando eles passaram, fechou a fronteira, não passou mais ninguém. Não E eu passou mais disse, Deus, tu ninguém. és o Deus de fronteira. Tu és o Deus que abre a fronteira, que fecha a fronteira, que faz o que quiser com a fronteira. E os meus filhos chegaram, estão aqui, tudo em paz. O meu genro voltou, estava tudo fechado de novo. E hoje ele mandou dizer, já estou indo para casa, já abriu e eu estou indo para casa. Irmã Leni, só Deus faz isso. Por isso Só que eu Deus. tenho que trazer à memória, irmã Leni, quem sou eu para Deus? Eu não sou É, uma coitadinha, não. coitadinha Tem um hino não, que eu acho isso. tão lindo que diz: eu quero que você saiba que você tem valor. Você tem valor Quero que para Deus, minha irmã. valorize que Você você tem valor para tem. Deus, meu Olha irmão. aí, Não deixe o glória. diabo dizer no seu ouvido que você não Sim, é ninguém, não. Tem gente que ora assim, Deus, eu não sou ninguém, não. Não ore assim, não. Você diz, Deus,
eu sou pecadora, eu sou pecador, eu sou falha, mas eu sou tua filha, eu sou teu filho, eu tenho Eita, consciência dos meus Deus! pecados, mas eu tenho certeza da minha adoção, da minha filiação. Eu sei que o Senhor me adotou, eu sou teu filho, Isso! sou tua filha. Oh, irmã Leni, quando a gente toma consciência disso, a nossa alma se alegra. Ao invés de adoecer a nossa alma, a gente traz um conforto para ela. Então, o que é que faz? O que é que acontece com a pessoa que não traz a memória, o que traz esperança? O que é que acontece? Essa pessoa vai trazer à memória as coisas ruins, só o que está passando, só o problema. E quando isso vai acontecendo, você vai entendendo que não é ninguém o plano de É, Deus, que não é ninguém o isso. reino de Deus, mas Mesmo essa não é assim, verdade. Isso eita, aí que é palavra, a viu? mentira de Satanás. Eu Obrigado, quero Jesus, dizer para todo obrigado por mundo que essa está palavra. aí: você é filho Sim, de Deus, você é filha de eita, Deus, Deus. você tem um espaço no coração dele. É, Ele, glória, olha, ele se aleluia, glória a preocupa, irmã Deus. Leni, com os mínimos detalhes da nossa vida. Hoje já aconteceu tanta coisa Glória a comigo que Deus. detalhes